Diz lá o Salmo 90, Salmos capítulo 90, diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Mais adiante, é Moisés quem compôs este salmo, é uma oração. Ele diz: pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. E mais adiante, no versículo 9, ele diz: os nossos dias passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A gente conhece muitas passagens bíblicas que dizem respeito ao tempo, à durabilidade das coisas, à validade da vida, e a Bíblia diz que a nossa vida aqui na terra também é passageira. Fora daqui ela é eterna. Deus preparou e colocou no homem um espírito eterno. Nós fomos criados para vivermos eternamente e eternamente na presença de Deus. Mas fica para nós a pergunta: e esse tempo que nós temos aqui? Será que isso foi um engano? Será que isso aí devemos esperar que passe logo e ajudarmos a abreviar esse tempo? Enfim, se vamos ajudar a abreviar, a Bíblia diz que há uma forma só: evangelizando o mundo. Porque o sinal que o Senhor Jesus citou como sendo válido a respeito da sua volta é que todo o mundo ouviria falar do Evangelho, ouviria falar da salvação que existe em Jesus. Então, se você quer apressar a volta de Jesus, sim, faça isso. Mas a nossa vida aqui, com toda certeza, tem um propósito. E as pessoas que descobrem este propósito, quanto mais cedo descobrem, melhor tiram o proveito da vida. Não é que elas vivem uma vida mais abundante, assim, no sentido de ter mais coisas, de fazer mais coisas agradáveis, mas porque logo descobrem que o melhor é nós vivermos de acordo com o valor que Deus instalou na vida de cada um de nós. Ontem eu perdi um colega de trabalho que foi quem me recebeu quando eu me mudei aqui para Campinas na primeira vez. E, por assim dizer, me introduziu na empresa. Então, muito antes de se falar em mentoria, eu diria que ele foi o meu mentor. Me ensinou muitas coisas, e com apenas 72 anos, por isso eu lembrei do Salmo, que diz que a vida sobe até 70, e depois passa aí, se passar o melhor dos dias, é enfado, canseira, né? Partiu com 72 anos, soube que ele estava, em princípio, com boa saúde, e me fez lembrar de algumas passagens bíblicas, porque disseram: olha, recentemente ele fez aquela caminhada do Santiago de Compostela, são 800 quilômetros, são 30 dias caminhando, recentemente. Então, vejo que saúde não era esse o problema, mas ocorreu um problema no sistema de circulação dele, então não foi nem no coração, e acabou inesperadamente partindo. E eu fiquei lembrando dos tempos, da convivência, da amizade, da influência, da importância, porque ele foi quem me recebeu, e ele foi quem, quando Deus falou para nós voltarmos para Campinas, porque eu fiz o meu estágio, 1 ano aqui, como engenheiro estagiário, e mudei-me para o Rio de Janeiro, e de repente veio o Rafael, o primeiro filho, e as coisas começaram a mudar, e agora, como é que nós vamos criar o filho aqui no Rio de Janeiro e tal? E começou a surgir uma ideia, né, orientada por Deus, de nós, quem sabe, voltarmos para Campinas. E hoje, tantos anos depois, o emprego já estou aposentado, e eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor com grande alegria, sabendo que ela tem muito mais influência sobre a vida das pessoas do que tudo que eu posso ter feito e bem feito na minha vida profissional, mas que foi. Mas eu fico pensando, amados, que essa pessoa foi importante para mim. Quando eu quis voltar, o primeiro contato que eu fiz foi com ele, dizendo: olha, tem jeito aí, existe uma possibilidade, existe uma vaga, tem jeito de eu pedir uma transferência. E ele conversou, foi para lá e para cá, por causa da amizade que nós tivemos, e abriram-se as portas, enfim, acabei vindo para cá, e hoje estou aqui com os irmãos, tantos anos depois isso aconteceu, né? Então, louva a Deus pela vida deste amigo que partiu. Mas como ele fez essa caminhada, eu lembrei assim: puxa, quem é esse Santiago, né? Então, há uma crendice, né, dentro da Igreja Católica, de que Tiago, chamado o Tiago Maior, que é o Tiago
não o irmão de Jesus, este é o escritor. Tiago, o irmão de Jesus, foi quem escreveu o livro de Tiago. Mas havia 2 Tiagos citados na lista dos apóstolos. O Tiago, irmão de João, e este é o Tiago maior, e o Tiago, que era os filhos de Zebedeu, e o Tiago, filho de Alfeu, que era considerado o Tiago menor. E havia então toda uma tradição dizendo que o Tiago maior teria tido seus ossos levados para este local, onde foi construída depois esta capela, esta igreja, não é? Então, tornou-se a Igreja de Santiago de Compostela, e essa caminhada é famosa, né? Muitas pessoas fazem, milhares e milhares de pessoas fazem essa caminhada, e eu fiquei lembrando disso, e pensei, puxa, que coisa, né? Embora sem saber disso, Deus usou a vida deste moço para me ajudar a ir para lá e para cá, tomar algumas decisões, como tantas outras pessoas que Deus usou, e fiquei lembrando que essas pessoas às vezes não sabem nem o que estão fazendo, nem se estão sendo úteis ou não, muitas vezes nem ficam sabendo da utilidade, e nós que conhecemos a Deus poderíamos saber e nos tornarmos mais úteis ainda se nós aprendêssemos algumas lições básicas da própria palavra de Deus sobre investir adequadamente o tempo, sobre viver corretamente, sobre fazermos o nosso melhor. A palavra de Deus diz lá no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Falando conosco, falando com o povo de Deus, falando com aqueles que receberam sabedoria da parte do Senhor, então andem como sábios. E ele diz como é que nós devemos fazer isso no versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. A definição de Paulo aqui na sua carta aos Efésios é: os dias são ruins, são maus, eles trazem coisas inesperadas, eles vêm inesperadamente, eles mudam os nossos planos, eles fazem com que a gente tenha que correr para outro lado, eles mudam as nossas intenções, os dias são maus. E há tanta gente vendendo a ideia de que não, se a gente votar em tal pessoa, não, se nós clamarmos muito a Deus, Ele vai mudar tudo isso. É verdade, Deus muda as coisas, mas a própria palavra diz, os dias, por definição, são maus. Mas nós descobrimos que Deus pode usar a nós mesmos para melhorar esses dias. Para nós, para a igreja do Senhor, para a nossa família e para os que estão ao nosso redor. Como? Cumprindo o nosso papel adequadamente. Fazendo o que nos vem ao alcance. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Tendo o entendimento, a compreensão de que o normal, a naturalidade é que os dias sejam maus, que nós, povo de Deus, saiamos de entre os que pensam assim, por isso ele diz, levanta de entre os mortos. Recebe a luz do Senhor, sai de lá, sai do meio deles, como o irmão pregou na classe de manhã. Você não é dessa turma, você tem um pensamento mais esclarecido, use essa luz que o Senhor colocou sobre a sua vida e comece a remir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo, fazer o melhor do seu tempo. Não é aproveitar, preciso aproveitar enquanto eu tenho saúde, fazer o que eu gosto, não, é aproveitar para fazer a vontade do Senhor, porque depois que nós partirmos daqui, há toda uma eternidade para nós vivermos, que o que mais vai valer é nós podermos olhar para trás e graças a Deus eu não cheguei aqui sozinho. Graças a Deus eu pude dizer, né, quando eu estava completando a minha vida, como Paulo disse, guardei o bom combate, combati o bom combate, guardei a minha fé, completei a minha carreira, eu cheguei até aqui, posso olhar para trás e dizer, fiz aquilo que o Senhor queria. Ou seja, remi o tempo, aproveitei o tempo que eu tive. E se você olhar para a vida de Paulo, ele na verdade não teve tantos anos assim quanto nós temos para investir na obra de Deus. Andou preso, foi apedrejado, teve muitas ocasiões em que ele teve que ficar refugiado, escondido, enfim, tantas coisas que impediram
de estar aqui ou lá, de ir para lá ou para o outro lado e tal, né? Tantas vezes, e ele usa essa expressão, aprendam a remir o tempo. Ou seja, fazer o melhor do tempo, extrair do tempo o melhor que ele tem. Curiosamente, Deus foi quem, através de Jesus, nos remiu. Ele nos redimiu, e quando fala que ele nos remiu, ele está extraindo de nós o melhor, ele nos salvou, ele escreveu o nosso nome lá no livro da vida, e ele está fazendo, através de nós, o melhor. Glória a Deus por isso. Paulo então diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O contrário de insensatez na Bíblia é conhecer a vontade do Senhor. Procurem saber, não sejam os insensatos, os loucos, aqueles que são tidos como sem juízo da parte de Deus, são os que não se aplicam a conhecer a vontade de Deus e muito menos a praticá-la. Por isso a Bíblia diz, olha, vocês que conhecem, tornem-se praticantes da palavra, remindo o tempo, fazendo o melhor com isso que vocês têm recebido. Recebam o melhor e façam o melhor proveito disso que vocês têm recebido. Apliquem nas suas vidas e levem para os que estão próximos de vocês. Isto é remir o tempo. E eu peguei então, já que nós falamos do Tiago maior, eu peguei assim algumas passagens que se referem à sua vida, para nós vermos que um homem que, pelo menos a Bíblia não cita tantas coisas que ele fez, mas que teve tanta influência em algumas decisões que foram tomadas. A gente perguntaria talvez, mas será que ele não podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, não podia ter ido para tal lugar, e etc, etc. Veja só o que aconteceu, dá uma olhadinha lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, abra sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Esse passou a fio da espada. Algumas traduções dizem que ele foi decapitado. Enfim, morreu na base da espada. Herodes fez isto. As traduções dizem, olha, ele estava voltando de viagem, tal, missionário para tal lugar, e tal. Isso são coisas que a Bíblia não cita, enfim, são o que conta para lá e para cá. Tem historiadores que contam algumas coisas que a gente pode confiar, enfim. Muitas coisas são ditas, mas a Bíblia registra aquilo que necessariamente deveria ser falado através desses homens. E diz que Tiago foi passado ao fio da espada. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. A intenção era a mesma. Gostou do resultado e era fazer a mesma coisa com ele também. Quem eram essas pessoas? Pessoas que Jesus tinha chamado lá atrás, quando ele começava a juntar os seus apóstolos, os seus discípulos, ele vai para um lado, vai para o outro. Diz lá Mateus capítulo 4, versículo 18, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. E eles então deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Primeira coisa que a gente aprende aqui, amados, na vida de Tiago, este chamado Tiago maior, porque se tornou um dos líderes depois da igreja, e era um daqueles 3 mais próximos de Jesus. Lembra quando, quem é que estava no barquinho com ele? Você quer aprender uma musiquinha, né? Pelo menos ensinou para Pedro, Tiago e João.
num barquinho, no mar da Galileia. Estava lá Tiago sempre junto. Como é que começou essa história? Eram pessoas ligadas a barcos, pescadores, gente que estava habituado a pescar. Pedro e João precisaram de um chamado, ou melhor, Pedro e André tiveram um chamado especial. Vou fazer de vocês pescadores de homens. Mais adiante tinha outros dois, sabe aqui, o outro. Ah, tem o fulano e aquele outro, que eu esqueci o nome. Quantas vezes nós somos o outro? Ah, eu não lembro bem o nome daquele, aquele que está lá, e agora não pode se referir às pessoas nem por estatura, nem por espessura, nem por cor da pele, não pode falar nada, é aquele, e a gente fica agora, como é que fala? Não pode falar que ele era careca, não pode falar, e aí fica difícil, né? Mas é o outro. Aí diz, o outro. Ah, então eu sei quem é o outro. Aquele que nunca, talvez, seja lembrado. Outros dois. E um desses outros dois era exatamente este Tiago. Tiago e João. Eram chamados de filhos, eles eram os filhos de Zebedeu. E eram os filhos do trovão. Eles são aqueles que o Senhor quer que mande fogo. O Senhor quer que manda chover fogo sobre essa turma aí? Pois é, era a turma esquentada, enfim. Tiago estava lá no meio. Tiago foi chamado nessa ocasião. E ele anda com Jesus todo o seu ministério, toda a sua vida por aqui. Poucas coisas são citadas durante a peregrinação como sendo assim uma atividade especial de Tiago. Ele estava junto, sim, nas ocasiões mais difíceis. Por exemplo, quando Jesus vai ao monte para orar, porque ele estava angustiado até a morte, ele diz para eles, ele é um dos que ele leva até lá. Ele está lá presente, ele está presente nas ocasiões mais importantes de se estar presente. Então eu quero dizer que eu aprendo com Tiago uma coisa, está pronto para ouvir o chamado de Jesus. Jesus chamou e disse, olha, vocês dois também, venham comigo. Não tem problema, largaram as redes, largaram o papai, não sei nem se disseram algumas palavras ou não, papai, agora temos outras coisas mais importantes para cuidar, e simplesmente foram com Jesus. Esteja preparado assim, querido. Ainda que você seja o outro, ou a outra, não o outro no sentido de relacionamento, é claro que não é disso que eu estou falando, mas aquele que às vezes nem é lembrado, mas você está pronto para seguir o chamado simples de Jesus. Venham comigo também. Talvez ele não tenha dito especificamente para você o que você vai ser, como disse para Pedro, vou fazer de você pescador de homens. Como disse para André, vou fazer de você pescador de homens. Mas que para esses sigam. Nem sempre nós precisamos saber exatamente o que Deus vai fazer conosco e através de nós. Mas precisamos estar preparados para grandes coisas que Deus quer fazer. Se não for na nossa vida ou através da nossa vida, através de alguém a quem nós vamos influenciar. Aproveitando o tempo, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça agora, não tem problema. Eu posso ser o outro aqui no meio, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. E Tiago estava lá, presente em cada momento que deveria estar. Glória a Deus por isso. Pronto para responder, pronto para estar presente aonde o Senhor estava, pronto para estar junto e, como Paulo cita em algumas ocasiões nas suas cartas, preparado para algumas outras coisas. Vejam só, quero contar duas historinhas sobre Tiago muito interessantes, que às vezes passam despercebidas, a gente não atenta muito a estes fatos, não é? E a gente nem se dá conta que Tiago era um dos que estava lá. Tiago foi morto. Você pensa, a igreja agora vai crescer e tal, e Tiago foi morto logo no início. Então veja só, Gálatas capítulo 2, versículo, começar no 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outroras, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram, é Paulo falando. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão,
Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Paulo está fazendo uma exposição que diz o seguinte: olha, em princípio, Pedro foi chamado para ir para os judeus e trabalhar entre eles. E eu fui chamado para trabalhar fora do meio deles. E Pedro, então citado por Paulo aqui, fez bem o trabalho dele. Depois Pedro também se vê com meio de gentios, a gente conhece a história, mas Paulo faz esta afirmação aqui. E veja só, a seguir, versículo 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado de circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, tcharam, qual o nome que aparece aí? Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Maneira que Paulo se refere a ir para os judeus. Veja só, quem é citado lá por Paulo como estendendo a mão para ele, para que ele pudesse iniciar o seu ministério, encabeçando a lista, Tiago, que depois vai ser, não sei se decepado, mas vai morrer por uma espada pelas mãos de Herodes. Tiago estava lá estendendo a sua mão. Ele, o próprio Pedro e João, colunas da igreja. Eu preciso estar preparado para ser chamado a qualquer tempo para a mudança de direção que o Senhor tenha para mim. Eu preciso estar preparado para estar sempre na presença dEle. E eu preciso estar preparado para estender a mão para todo aquele que precisa ouvir o Evangelho, precisa de um apoio para seguir em frente, porque nós não sabemos quem e como o Senhor vai usar. Remir o tempo é mais ou menos isso. Naquela ocasião, Tiago estava liderança da igreja. E sendo liderança da igreja, coluna, como Paulo se refere, eles eram vistos como colunas. Gente sobre quem a igreja se apoiava, se pautava, o que eles dissessem se tornava lei, para dizer, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E Tiago, encabeçando, veja só, se formos olhar para esses três nomes, Tiago, Pedro e João, hoje, quem nós citaríamos como sendo mais conhecido? Ia ficar disputando entre Pedro e João, mas nunca seria Tiago. É verdade ou não é? Mas quando Paulo cita a lista, ele diz, Tiago, Pedro e João estenderam a mão para mim. Eu vejo, amados, nisso a mão de Deus e uma pessoa querendo remir o tempo. Eu não sei o que vai ser amanhã, mas se hoje eu posso exercer bem o meu papel, se hoje eu posso fazer aquilo que Deus quer que eu faça, eu quero fazer. Eu quero que Deus me dê sabedoria para isso. Eu quero que Ele me diga para onde ir, o que falar, o que fazer, para quem estender a mão. Eu quero estar preparado para que, quem sabe, um Paulo receba o apoio e percorra o mundo tantas vezes, o mundo conhecido, quantas ele percorreu, falando a tantas pessoas, começando tantas igrejas e influenciando indiretamente a todos nós que estamos aqui hoje. Se eu perguntar para você qual é o texto a respeito de escrito por Tiago, talvez que você leu, você vai dizer, não tem. Mas se eu disser para você que Paulo pôde escrever aquilo tudo, porque um dia Tiago estendeu a mão para ele, a gente começa a ver que nem sempre aqueles que nós conhecemos mais, aqueles que são mais visíveis, nem sempre esses são os mais importantes para que a vontade de Deus seja feita em todo momento. Paulo teria o seu tempo explosivo depois, mas naquele momento Deus fez uso de uma disponibilidade de um homem que estava preparado para não só ser chamado e responder no primeiro momento que o Senhor chamasse, de ser tido como o outro, não tinha problema. Se isso voltaria a ser assim, não tem problema. Mas se há algo nas minhas mãos, se há algo que eu posso fazer dentro da minha casa, ninguém pode fazer dentro da sua casa o que você pode.
Ninguém faz na sua função para a qual você foi empregado, contratado, como você pode fazer. Ninguém. Você pode ser substituído, mas no momento é você que está lá. Amanhã, talvez em outra posição. Saiba, meu amado, que nós não conseguimos avaliar a nobreza da posição em que o Senhor nos coloca a cada instante. E o valor que isso terá para a posteridade. Quantas pessoas poderão ser alcançadas se simplesmente eu aceitar ser um dos outros? Mas, Senhor, eis-me aqui. Não sei quanto tempo eu ainda tenho, não sei o que virá, mas agora, se o que eu posso fazer é isso, eu faço. Se for tirar um papel do chão e colocar no lixo, eu faço. Se for para abrir uma porta para alguém, eu faço. Se for para, enfim, ajudar alguém a carregar um peso, eu faço. Se eu posso fazer, eu faço. Amém? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Lembra da pergunta de Deus lá no passado, em Isaías? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Não sei falar direito, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas estou pronto. O que o Senhor quiser fazer através de mim, eis-me aqui. E aí um anjo toca, pega do altar com uma tenaz, uma brasa viva, e simbolicamente toca nos lábios daquele homem e purifica, porque se os lábios estavam impuros, agora eram purificados para falar das coisas de Deus. Mas foi necessário dizer, eis-me aqui. Foi necessário se colocar à disposição. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Às vezes eu até arrisco imaginar uma coisa ou outra. Ah, Senhor, seria tão bom. Quantas ideias já se frustraram, mas também quantas coisas inesperadas já aconteceram. Quantas coisas maravilhosas já aconteceram, porque simplesmente você estava na hora certa, no lugar certo e com a disposição correta. É verdade ou não é? Quantas coisas já foram transformadas por causa disso? E nem queremos falar quantas talvez deixaram de acontecer, porque ou nós estávamos indispostos, ou cuidando dos nossos interesses pessoais, ou envolvidos demais com coisas deste mundo, ou não preparados para dizer assim, opa, Senhor, estou pronto aqui. Estou limpando rede aqui, fazendo a minha tarefa do dia a dia, mas sempre pronto para deixar para trás o que for necessário, para que o teu nome seja honrado, para que o Evangelho progrida e para que outras pessoas venham a te conhecer ainda. Glória a Deus. Diz então que eles estenderam as mãos e diz versículo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Qual foi a recomendação de Tiago, Pedro e João? Disse, olha, não esqueça dos pobres. Porque Paulo, talvez, eles vissem nele assim, uma pessoa de influência, uma pessoa com até título de cidadão romano, tinha sido comprado por ele e tal. E talvez pudesse haver uma tendência na vida de Paulo a deixar os mais pobres de lado. E como Jesus tinha dito, eu vim para os pobres, e eles então lembram, só uma coisa, Paulo, não se esqueça dos pobres, porque eu sei que o Senhor está chamando, Ele é quem vai fazer a obra. Só não esqueça disso. Tem tanta gente explorando os pobres nos nossos dias. E tem tanta gente explorando a exploração dos pobres. Eu explico. Porque quem fizer o discurso mais impressionante sobre resolver a questão do pobre, esse é o que vai ganhar o destaque. Você ainda ouve isso? Você ainda acredita nisso? Você esqueceu que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro e pobreza são extremos opostos. As pessoas fazem as coisas, tomam as decisões, as outras, os deste mundo, os que não temem a Deus, que não estão preparados para responder a Ele, os que não sabem remir o tempo como você. Estes, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males que ele está introduzindo na vida do ser humano. Seja do rico, seja do pobre. Agora você quer mesmo lembrar do pobre? Prega o Evangelho para ele.
Porque o Deus que você apresenta é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que você ou qualquer político eleito pode vir a fazer. Nós não conhecemos o dia de amanhã. O que eu preciso é estar pronto, como tinha Paulo. Beleza, é você que vai em paz, Deus te abençoe, lembre dos pobres, faça por eles aquilo que ninguém faz. Leve o evangelho para eles. Eu me lembro quando nós começamos as reuniões aqui, da parte de muitos vinha uma informação, não, eu já vi aquela igreja lá, mas eu fiquei meio assim de entrar, porque aquela igreja de rico, aquilo nos entristeceu tanto. Porque havia os carros, Deus abençoou, né? O que tem de gente que chegou, se converteu, não só aqui, em outras igrejas, depois comprou um carro, depois comprou até um segundo carro, enfim, Deus faz essas coisas, né? Mas quem olha de fora, às vezes, é enganado por as vozes que se ouvem por aí, e diz, não, aquilo não é para você. Não, o que se ouve dentro da igreja é, não nos esqueçamos de todas as camadas. Diz os entendidos em evangelização que as camadas mais difíceis de serem alcançadas são, em primeiro lugar, os mais ricos. Os mais ricos. Por isso a Bíblia diz que dificilmente o rico, o verdadeiramente rico, entra no reino dos céus. Não porque não haja lugar para ele, é por causa da tendência e a dificuldade de deixar isso, a tendência de confiar nas riquezas. Eu tenho, eu sou, eu mando, eu decido, eu determino, eu faço o que eu quero, eu defino o meu futuro e do mundo inteiro. E os extremamente pobres, por causa da dificuldade de enxergarem, de verem que é possível uma transformação, estão numa situação tão clamorosa de desprezo, de descaso, que quando você vem com uma palavra dessa, é difícil de a pessoa conciliar a possibilidade daquilo acontecer com a realidade dela. Mas quando você prega o evangelho verdadeiro, quando você demonstra a presença de Deus na sua vida, aquele que cegou o entendimento dos incrédulos cai por terra. A palavra entra, ela transforma, ela chega à pessoa. Talvez os meios mais ricos seja difícil chegar lá. Como é que eu vou entrar na presença deles para que me ouçam? Difícil. Da mesma forma o outro. Como eu vou ser recebido? Como é que eu vou chegar lá? Porque diziam eles, não, pessoal, não é para nós. Não, é para todos. É para todos. A gente não tem ideia, às vezes, de quem está sentado ao nosso redor, ao nosso lado aqui, pessoas sem dificuldade nenhuma. Irmãos, eu vou abrir o coração. Eu fico indignado quando eu vejo alguém usando alguma expressão que quer dar a entender que no meio do povo de Deus haja separação desse tipo. Como se classe social, cor da pele, procedência, fizesse alguma diferença. Nós todos somos farinha do mesmo saco, nós viemos do mesmo lugar, e se Jesus não tivesse entrado, nós iríamos para o mesmo lugar. Por isso diz lá, os dias passam. Para Deus, 1000 anos é como o dia de ontem que foi. A nossa vida passa rápido. O que é que nós estamos fazendo dela? Continuamos seguindo o curso deste mundo? Com a intenção de nos tornarmos o mais rico possível, o mais saudável possível, o mais famoso possível, continuamos correndo atrás disso? Ou estamos nos preparando para sermos Tiago? Senhor, eu não sou nada, eu sou um pescador. Era dos mais simples do meio deles. Tanto que na hora de Paulo sair, ele tem que dizer, Paulo, lembra que muitos de nós saímos de um lugar de uma simplicidade inacreditável. Não se esqueça de muitos, que muitos ainda estão lá. Portanto, quando você estiver nas sinagogas, nos panteões, quando você estiver pregando por aí, não se esqueça que tem gente lá na beira do rio precisando ouvir. Não se esqueça, e era isso exatamente o que ele fazia. Ele saía, ia para todos os locais. Eu ouvi falar que tem uma reunião lá na beira do rio, vou lá procurar. Quem sabe qual foi a influência desta fala aqui, nas escolhas que Paulo fez? Você vai dizer que sabe? Eu não sei. Eu não sei, mas eu sei que o início da nossa carreira marca. Nós não esquecemos de algumas coisas.
levamos em conta, valorizamos algumas coisas. E no início, aliás, antes do início, Paulo foi tratado por 3 colunas. Poderia depois olhar para trás, aquele pessoal lá não é ninguém, eu que sou agora, fazendo o meu jeito. Mas enquanto eles eram, um deles, o primeiro citado na lista, diz junto com os outros, não se esqueça de ir para todos. Jesus, quando perguntaram, és tu aquele que a gente deveria esperar? Ele deu uma referência, ele disse, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Deem essa resposta, e a pessoa vai saber que realmente eu sou aquele que fui enviado. O evangelho está chegando aos mais necessitados, com toda certeza. Agora pergunta, já percebeu que as classes políticas tentam manobrar os tão necessitados, desviando-os da atenção da necessidade de terem Deus na sua vida? Sabe por quê? Para ganharem o seu lugar, o seu destaque, a sua posição. Sabe por que é que a igreja vai atrás dos mais desfavorecidos? Para que eles tenham o lugar que nós também temos. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Então eu posso abrir a minha boca com toda liberdade. Eu não estou aí fazendo politicagem para levar vantagens para mim, para minha casa, para minha família, nem para minha igreja. Que vergonha! Que vergonha que me dá ouvir falar, não, pastores estiveram atrás disso e daquilo, não sei o quê, fazendo isso, visitando não sei quem. Que vergonha! Por outro lado, eu me sinto honrado de poder abrir a boca e dizer, eu nunca corri atrás de dinheiro para ninguém, muito menos para mim. E se nós estamos pregando o evangelho, nós estamos mercadejando, nós estamos vendendo o evangelho. Quanto político tentando tirar proveito de pastores e igrejas, e quantos entrando na conversinha. Permitam dizer conversinha para fazer boi dormir e crente despreparado. Levanta! Acorda! Não é o texto que eu comecei lendo. Acorda, tu que dormes! Levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Saia do meio deles. Acorda, meu irmão. Muitos são os que estão dormindo, empurrados pela linha deste mundo. Quando Paulo vai sair para pregar, Tiago, Cefas, que depois tem teve o nome trocado, não é? Pedro e João, dizem, não se esqueça de passar aonde os pobres estão também. A igreja, vou dizer para você, hein? Passa entre os pobres, sem ser interesseira, sem querer explorar, sem querer tirar vantagem daquilo. A verdadeira igreja continua fazendo aquilo para o que ela foi chamada. Glória a Deus. Ficamos felizes quando chegam as notícias, olha, irmãzinha, assim, olha, pessoas assim, não tinha nada. Não tinha aqui, lá, colar e tantas coisas. Essa pandemia abriu, foi terrível. Se pudesse apagar da história, a gente apagaria. Mas quantas coisas nós aprendemos. Não é, Alexandre? Estou lembrando de algumas. Quantas possibilidades diferentes. Quantas portas se abriram para que nós chegássemos para levar uma ajuda e a palavra. E quanta ajuda chegou como nós nunca tínhamos visto anteriormente. Porque a igreja continua dando ouvidos à maneira que o Senhor fala. Políticos se especializam em mudar as palavras, em ponderar, não vamos falar deste jeito, e usar coisas que parecem aquilo que é o Evangelho, mas não é o Evangelho. O Evangelho continua sendo o mesmo. Ele não sofreu nenhuma revisão, a não ser no linguajar gramatical, no sentido de usar palavras mais atuais para que se entenda melhor, mas nunca no sentido, no conteúdo.
Os mesmos textos ainda são encontrados, ainda existem, estão disponibilizados. Se você for para a internet, hoje você pode acessar pela internet os famosos rolos, os pergaminhos do Mar Morto. Você não vai pegar o texto, você vai enxergar o rolo se você quiser, você acha lá. Isso aí foi escrito não sei quantos mil anos atrás. O que foi escrito há quantos mil anos é o que está na tua cabeça. Porque a palavra do Senhor sim foi escrita, mas os originais que foram usados para traduzidos, nos darem a palavra que nós temos nas mãos hoje, estão lá disponíveis. E outros foram achados, e cópias e mais cópias, totalmente coerentes, dando total credibilidade, confiabilidade à palavra que nós temos nas mãos. Mas qual é o ataque do inimigo? Não, esse livro aí, nós temos coisas melhores, hoje não tem, meu querido. Acorda, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Tiago, sai do meio da pescaria que você estava, chega de lavar rede. Eis-me aqui, Senhor. Tiago, preciso de você. Paulo falando. Vai, meu amado. Vai, porque se o Senhor te chamou, eu só recomendo uma coisa: não se esqueça dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Ele está confessando aqui, eu fiz isso, Paulo, porque eles me falaram, e eu afirmava até agora, você não tinha nem ideia de por que Paulo tinha passado em alguns lugares. Deixa eu perguntar aqui, alguém tinha? Pois estou te dando agora a informação, porque um Tiago que era o outro, estava no meio deles, fez peso, movimentou, e disse, não, eu sou voto a favor sim de que você vá, e digo mais, não se esqueça de ir para onde o Senhor mandar em todo lugar, não tenha dúvida, porque lá também o Senhor nos está mandando. E Paulo dizia, eu fiz isso. Está escrito aí ou não está? Então se Tiago não foi, Paulo foi com toda a certeza. A outra historinha também, livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Abra aí, Gálatas 2, 11. Agora, é uma situação, tem a ver com o mesmo assunto, mas é um pouquinho diferente. Veja só. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de quem? Tiago. Comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Olha que coisa engraçada, é Paulo falando isso. É Paulo falando. E Paulo precisou chamar a atenção de Pedro, porque Pedro continuava naquele negócio lá de insistir com os valores do passado, os valores judaicos e tal, só que de valores aquilo começou a ir para imposições e coisas que precisavam ser feitas, e valorização diferenciada e tal, e Paulo tem que chamar a atenção aqui. Mas a mim chama a atenção que ele cita que também Tiago estava lá. Mas quem tem a atenção chamada é Pedro. Lá naquela ocasião, Paulo cita, quem veio falar comigo foi Tiago, Cefas e João. Aqui ele diz, Tiago estava lá, mas quem
precisa ter a sua atenção chamada é Pedro. Eu não posso afirmar seguramente. Não posso dizer, não, Tiago não concordava, mas se eu não vejo, porque lá ele diz eram 3 colunas, verdade ou não é? Os 3 eram colunas, os 3 tinham, da parte da igreja, a mesma conceituação, o mesmo crédito. E agora, só uma das colunas é repreendida, chamada Pedro, por causa da influência que estava exercendo. E por algum motivo, Paulo não vê em Tiago razão para chamar a atenção. E deixa Tiago de lado, embora ele diga que, olha, estavam lá, chegaram alguns da parte de Tiago, porque Tiago era quem coordenava. Chegaram alguns e, em vez de ele mandar um recadinho para Tiago, ele chama Pedro, vem cá, Pedro. Assim, você sabe, desde o início, assim, porque você mesmo não vive como você está se deixando influenciar por essas conversas, esses valores, estas maneiras de enxergar as coisas. Não faça isso. Mas a mim chamou a atenção que Tiago era aquele da parte de quem os da igreja tinham sido enviados. Naquela outra ocasião, o próprio Tiago fora. Tiago, Pedro e João. Agora não sei por qual motivo, né? Se ele tinha que ficar lá e tal, cuidar se a coisa estava de outra maneira e tal, mas nesta ocasião ele cita enviados da parte de Tiago. Tiago certamente considerou Paulo digno de ser ouvido. E diz, olha, vão lá, ouçam o que ele tem para falar. Isso eu posso afirmar, porque ele os enviou, foi da parte dele que eles vieram. E eles chegam lá e Paulo não tem dúvida sobre quem deve ser foco daquelas coisas que ele precisava dizer. Não era Tiago, porque Tiago já o havia chamado uma ocasião, já estivera com eles, e ele percebera naquela ocasião, Paulo, você vai, faça isso e não esqueça dos pobres. Agora aqui ele percebe uma outra coisa permeando, algo diferente tem que ser dito, e ele fala com Pedro. E veja só, Tiago quase desaparece, não aparece mais, ele depois, ele perde a sua vida. Paulo está citando coisas que aconteceram lá no início da caminhada deles, enfim. A verdade é que, quem somos nós? Não sabemos o que vai acontecer, quanto tempo temos. Por isso Paulo escreve aos Efésios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando as oportunidades, fazendo o melhor, colocando-nos à disposição dele, porque ele tem coisas grandes para serem feitas. Mas, no momento, quem ele tem na posição que você ocupa é você. Quem ele tem no momento onde você está é você. Quem ele tem neste momento estudando naquela escola, vivendo naquele bairro, morando naquela rua, trabalhando naquela empresa, ocupando esta função ou tendo encontro com essas pessoas, é você. Não se sinta grande coisa por isso, mas esteja preparado. Preza, Senhor, eis-me aqui. O Senhor quer que eu vá, o Senhor quer que eu fale, estou pronto. É para largar as redes? Estou pronto, Senhor. É para abençoar alguém que está saindo? Estou pronto, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, porque os dias são maus, os dias são difíceis, os dias preparam os golpes que nós não sabemos, e quem sabe, hoje nós podemos fazer alguma coisa, para que amanhã alguém outro vá e complete a obra. Nós já ouvimos testemunhos de pessoas que ajudaram um aqui e tal, e de repente este um, através dele, alguém chega e o outro é que vai alcançar a família, ou alguém da família dessa pessoa em outro lugar. Deus faz essas coisas. Deus faz estas coisas. Mas Deus também faz uma coisa maravilhosa na sua vida. Ele põe à sua disposição a possibilidade de dizer, sim, Senhor, estou pronto. Qual é o seu emprego? Onde você trabalha? Onde você mora? Que idade você tem? Quanto tempo você tem para fazer isso ou aquilo? Onde você passa a maior parte do tempo? Quem são os seus amigos?
com quem você lida diariamente. Não tenha dúvida, Deus ainda tem coisas preparadas para serem feitas ali. Quando o Senhor abriu as portas para eu chegar aqui, em 1979, e fui recebido por este amigo, eu não tinha ideia. 79, 89, 99, 2009, 2019, 43 anos já se vão dessa ocasião. Não tinha ideia do que estava para acontecer. Fui embora para o Rio de Janeiro. Agora estou no meio, estou num lugar bonito e tal, aqui. E de repente, aí, muda uma coisa, muda outra. Será que aquele amigo ainda está lá? Só tem jeito, vamos ver aqui, vou conversar, e conversa, vai e vê. Olha, parece que tem na lotação uma possibilidade aqui, trocando uma vaga disso por aquilo e tal. Acho que dá para fazer, pode pedir. Aí pede, o chefe diz, olha, não gostaria e tal, mas se é necessário e tal, vou liberar você e tal. E libera, e eis-me aqui hoje, tantos anos depois, podendo falar isso para a igreja. Em épocas em que nós estamos vendo gente abrindo a boca como se fosse dono da verdade, eu fico enojado de algumas coisas. E por outro lado, fico feliz de ver tentativas de se usar até a palavra de Deus às vezes. A palavra de Deus deve ser usada pelos seus servos. Deve ser vivida, falada, aplicada, ensinada pelo seu povo. O âmbito político não é o lugar de ensinar a palavra de Deus. Pastor, então deve ser totalmente fora. Não, ela deve permear. Ela deve influenciar o exemplo daqueles que estão lá. Ela deve ser totalmente quem determina a ação dessas pessoas. Mas nunca ela deve ser usada para cercear alguns direitos, ou para influenciar grupos, ou para mostrar que este ou aquele e tal, enfim, e usar em nome até de pastores. Que coisa triste. Aí o outro acha que está perdendo e vai lá e encontra então alguns pastores também para mim. Agora eu também tenho alguns pastores. Agora eu possuo algumas igrejas. Que tristeza. Deixa eu dizer, querido, que você não é propriedade de ninguém, a não ser do Senhor Jesus. A Ele pertence todo o direito sobre a sua e sobre a minha vida. Por criação, mas também por decisão. Nós resolvemos entregar nas mãos dele. Então cabe a nós estarmos preparados lá atrás, como Tiago, se estamos lavando redes, se somos o grupo dos outros dois, estamos preparados para prontamente dizermos sim, Senhor, eis-nos aqui, e surja o que for pela frente, estamos prontos para não negarmos o nome do Senhor. Há histórias muito lindas contadas a respeito de testemunhos deste Tiago, de coisas assim que se foram verdade, são coisas assim que a tradição conta, né, que resolveram fazer uma coisa, deu errado, porque o testemunho dele teve influência tão forte que resolveram acabar com ele de outra forma, enfim, tantas coisas aconteceram. O Evangelho continua sendo a única maneira de levarmos a verdade para as pessoas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E Jesus, que é a palavra viva de Deus, disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acorde, meu irmão. Sai do meio dos mortos. Começa a olhar com olhos de crente. Como gente que tem entendimento e que sabe que no meio da igreja verdadeira de Deus não tem exploração de pobre não, ou diferenciação. Tem gente que fica procurando coisas, olha, mas essa pessoa colocaram em tal função. Que função o quê? Você tem sido chamado para alguma coisa. E talvez a função seja apenas
estar lá na hora certa que Deus precisa de um apoio para alguém que vai seguir em frente. Agora, se essa pessoa encontrar o falatório, se essa pessoa encontrar alguém pronto para falar, olha, tem isso, eu não sei o quê, deve ter aquilo, aí tem coisa por trás, provavelmente a obra de Deus não vai ser feita. Quanta responsabilidade. Por outro lado, quanta possibilidade. Quantas oportunidades Deus tem colocado diante de nós para que nós sejamos quem Ele diz que nós somos. Filhos, servos do Altíssimo. Vamos ficar de pé e vamos orar, colocando-nos à disposição do Senhor, para que Ele faça a vontade dEle através de nós, através de quem nós somos, através do papel que nós exercemos, através do ambiente onde nós vivemos, do grupo do qual nós fazemos parte, que Deus se manifeste através de nós, para que a vontade dEle chegue a todos os cantos deste país e deste planeta, a todas as classes sociais, inclusive as mais difíceis de serem alcançadas. Que o Senhor seja reconhecido, que o Senhor seja ouvido em todo lugar, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pela Tua palavra. Sê conosco, faze através de nós, em nós, a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sempre estarmos no centro da Tua vontade e a entendermos que Tu tens coisas para nós fazermos que outros não farão. Que deixemos de ser influenciados por estas vozes que fazem pessoas buscarem reconhecimento, buscarem crescimento diante dos olhos dos homens, que nós voltemos à simplicidade de ouvirmos a Tua direção, de ouvirmos o Teu chamado e de estarmos preparados para responder: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me aonde, quando, do jeito que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém.